Hello, pessoas! Bom dia! Com Bíblia, com café e com Jesus. Hoje vamos falar de uma coisa muito importante. Muito importante, que foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou. Vamos falar sobre a oração. Tem muita gente que não sabe orar. E a oração é uma das coisas, se não a mais importante, que você tem que fazer dentro da sua rotina espiritual. Primeiro de tudo, o que é oração? Eu vou falar de uma maneira super simples para você entender. Oração é você conversar com o Senhor. Você conversar com Deus. Ponto. Isso é uma oração. Quando você senta lá na sua cama, quando você ajoelha no chão do lado da sua cama, quando você olha para o céu e começa a conversar com o Senhor, você está orando. Oração não é só aquelas palavras bonitas, reza decorada, não. Oração é você conversar com o Senhor. O próprio Jesus nos ensinou isso. E o ensinamento de Jesus, ele é muito forte. Jesus, ele nos deu uma ordem para orar. A oração do Pai Nosso, muitos oram ela, mas tem muito mais por detrás dessa oração do que aquela simples oração decorada. E é isso que eu quero expor aqui para vocês. Eu quero mostrar o que o Senhor revelou para mim através da oração do Pai Nosso, para vocês entenderem o quão profundo é o entendimento que o Senhor nos dá quando o Espírito Santo fala para nós, quando o Espírito Santo explica sobre a palavra dele. Jesus, ele começa a ensinar sobre a oração. Cadê meu óculos? Jesus, ele começa a ensinar sobre a oração lá em Mateus 6, a partir do versículo 5. Ele começa falando assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. O que Jesus está falando aqui? Para você, não é que não significa, né, para você orar em público de jeito nenhum. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando para você não orar sem verdade. Sem coração, como se você estivesse fazendo aquilo ali só pra aparecer, só pra falar: nossa, olha como eu sou espiritual, vou orar aqui por você. Senhor, magnífico, majestoso, the King, the Power. Ai, gente, desculpa, eu não aguentei. Mas enfim, Jesus tá falando é sobre isso. Quando a pessoa, ela ora sem ser de coração, pra aparecer, pra mostrar o tanto que ela é espiritualizada, ela já recebeu a recompensa dela. Ela quer palco, palmas, pronto. A recompensa dela é só aquela. Resposta de oração? Jamais vai ter. Ele continua. Mas, quando orarem, olha só, prestem muita atenção em palavras. Eu sempre falo isso daqui nos meus vídeos também. Quando o Espírito Santo me ensinou a prestar atenção em cada palavra que está na Bíblia, eu comecei a entender melhor a palavra dele. Jesus fala quando orarem. Ou seja, não é se você orar. Orar não é uma opção. Orar é quando. É igual jejum. Ele fala a mesma coisa do jejum. Quando vocês jejuarem, não é uma opção. Você tem que fazer aquela prática espiritual. Isso daqui é uma prática espiritual. Jesus aqui está ensinando a gente a alimentar o nosso espírito. Quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Esse em segredo, você pode orar em espírito, que é só orando com a sua mente, ou você pode conversar, falando mesmo com o Senhor. Em segredo que fala aqui é porque tá você e o Senhor. Ninguém mais precisa saber. Então, seu pai, que te observa em segredo, o recompensará. Gente, isso daqui é muito forte. A palavra não fala que Deus quer escutar a gente. Ele já sabe o que você vai falar, antes mesmo de você abrir sua boca. Mas ele quer te ver, ele quer ver você ali, ele quer passar aquele tempo com você. Aqui tá falando, seu pai que os observa. Ele quer ver você praticar esse ato. Isso alegra o coração do Senhor. E Jesus continua: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Quando Jesus fala aqui para não orar de forma vazia, não ficar repetindo palavras, repetindo, é como se você já estivesse no automático, como se você estivesse falando: Senhor, você não tá prestando atenção no que eu tô pedindo, não? Você não tá me ouvindo, não? Porque muita gente acha que Deus não escuta. Gente, Deus escuta sua oração a partir do momento que ela sai da sua boca. Você pensou, Deus já sabe, já chegou lá no trono dele. Isso tá lá em Daniel.
Tem até um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Daniel fala, quando o anjo desceu para falar com Daniel, ele disse, assim que você começou a orar, a sua oração já chegou no céu. Demorou a oração dele ser respondida? Demorou, porque teve batalha espiritual. Quando você começa a orar, gente, começa uma batalha, uma guerra espiritual. O inimigo, ele não quer que você receba a sua resposta, ele não quer que você receba a sua bênção. E Deus manda anjos para guerrear por você durante sua oração. Só que a sua oração que é combustível desses anjos. Se você para de orar, a guerra acaba. E ele vence, porque você parou de orar, você parou de persistir. Sua oração é combustível para os céus. E a palavra aqui ainda fala que Deus sabe exatamente o que você precisa, antes mesmo de você pedir. A palavra não está falando, Deus sabe o que você quer. Não. Ou seja, significa que tudo que eu quero em oração, que eu pedir, Deus vai realizar? Não. Porque a palavra não fala que Deus dá tudo que você quer. Deus dá o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. E se o que você quer está de acordo com a vontade dele, porque ele sabe o que você precisa, com certeza vai ser respondida bem mais rápido a sua oração. Mas vamos para a oração que todo mundo conhece, que é a do Pai Nosso. Eu quero explicar o que Deus me mostrou através dessa oração para vocês. Jesus ensinou, portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Esse primeiro versículo, o que Jesus fala? Onde que está o Senhor? No céu. Se ele está no céu, ele está acima de tudo e todos que existem nessa terra. Então a oração já começa falando que o Senhor, ele está acima de tudo, de todos. Ele está nos céus. Santificado seja o teu nome. Ele é santo. Ele é puro. Santo é o nome do Senhor. Aqui já fala pra gente não ter dúvida da santificação, da divindade que o Senhor tem através do nome dele. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, aqui atrás tem uma chave espiritual tão grande que quando vocês entenderem, vocês vão passar a orar com intenção. O que é orar com intenção? É você colocar uma intenção em uma coisa e entender que no espiritual acontece para se manifestar aqui na terra. Quando fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, significa que tudo no espiritual já existe. Sua bênção, seu milagre, seu pedido, no espiritual ele já está concretizado. O reino do Senhor é acima de nós. Ele está no céu, ele é acima de qualquer coisa que existe aqui na terra. E lá já existe, já está afirmado lá. Quando a gente fala, Senhor, faz aqui na terra como já é no céu, significa que eu estou pedindo para ele manifestar em terra o que ele já liberou para mim no mundo espiritual. Senhor, libera, manifesta, faz assim nessa terra, como é aí no céu, como o Senhor já decretou, como o Senhor já fez. Manifesta aqui na terra, para eu poder ver o teu reino, o mundo espiritual. Porque, gente, Deus, ele nos prepara para morar na eternidade com ele. Como que você quer morar na eternidade com o Senhor se você não sabe viver como um cidadão do céu? Você tem que aprender a viver como cidadão do céu desde já. Porque se você for chegar lá, você vai falar assim, o que eu vou fazer aqui se nem lá na terra eu fazia isso? Entendem? Então isso daqui é uma chave espiritual muito forte. Quer que seus pedidos se manifestem aqui na terra? Pede para ser feita a vontade do Senhor, porque a vontade dele já está manifestada no espiritual, para que ele se concretize na terra, material. Peça para o Senhor alinhar a sua vontade com a vontade dele. E que se a sua vontade não for a vontade dele, peça para ele tirar do seu coração. Peça para ele eliminar isso da sua vida. E Jesus continua. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui Jesus ensina que a gente não precisa preocupar com comida. O Senhor provê o alimento do dia. E a gente tem que agradecer esse alimento do dia. Agradecer ao Senhor que Ele nos alimentou. E Ele nos alimenta dia após dia. E Ele fala que não é o pão de hoje, dar-nos hoje o pão de hoje, amanhã, de depois de amanhã, do mês inteiro. Não. É do dia. O pão do dia. Então Jesus ensina a gente a viver no presente. Não é preocupando com amanhã, com o que vai vir, tudo. Não. É com o hoje. Senhor, me dá o que eu preciso hoje. Amanhã só o Senhor sabe o que eu vou precisar. Eu nem sei como vai ser o dia de amanhã. Eu nem sei se eu vou acordar amanhã. Mas me dá o que eu preciso hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Gente, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos devendo algo.
Todos nós fizemos algo de errado, todos nós falhamos. A gente tem que saber pedir perdão, principalmente pro Senhor, porque a gente erra muito mais com Ele. E quando a gente erra com as pessoas, a gente erra ferindo Ele também. E aqui Jesus ensina que a gente só recebe perdão se a gente saber perdoar também. Quem não sabe perdoar, gente, não consegue receber perdão também. É necessário saber perdoar. E aqui, Jesus, ele coloca nessa ordem. Ele não fala, manda ele me perdoar primeiro para depois eu perdoar. Não, você tem que pedir perdão primeiro. Independente do outro ter errado com você ou não. Peça perdão pro Senhor, que Ele vai te perdoar. Libera perdão para aquela pessoa que às vezes está aí, segurando o seu perdão. Libera perdão para essa pessoa. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Gente, isso aqui também é forte. Não nos deixe cair em tentação. Jesus já tá falando que tentação nessa terra vai ter demais. Nos livra do mal. Jesus tá falando que a gente vai ter um dia mal. E a gente sabe se vai ser naquele dia que a gente acordou, não sabe. Por isso que essa oração é para cada dia. Por isso que Jesus fala pra gente ver um dia de cada vez. Não nos deixe cair em tentação. O inimigo vai vir o tempo todo te tentar, fazer você errar, fazer você pecar, fazer você cair. Peça para Deus te livrar da tentação. Peça para Ele te dar entendimento, direcionamento, discernimento. Porque, gente, Deus, ele simples, às vezes, sim, Ele pode só tirar um negócio da sua vida, mas às vezes Ele vai te dar um entendimento para você sair daquela situação. Não para Ele simplesmente arrancar. Então, peça, não nos deixe cair em tentação e nos livra do mal. O mal, ele tá aqui no mundo. O mal, ele vive neste mundo. Satanás possuiu o mundo. O mundo está entregue à mão dele, do mal. Mas Deus, ele falou, existe o caminho do bem, existe o caminho do mal, a escolha é sua. Não vou te obrigar a nada. A escolha é sua. Mas existem dois caminhos. Entenda, existem dois caminhos. O bem ou o mal. A escolha é sua. E Jesus termina finalizando a oração. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Quando você reconhece a soberania de Deus, que o poder vem dele, não vem de você. Você é um instrumento, você é apenas um canal. Ele te usa, ele pode manifestar o poder dele através de você. Mas o poder é dele, não é seu. Teu é o reino é dele. As coisas gloriosas são dele. Gente, para pensar, quando vem reino na sua mente, o que vem na sua mente? Quantas coisas através de reino vem na sua mente? Isso é até um respaldo para as pessoas que acham que Deus é pobre, Deus não gosta de riqueza, Deus vive na miséria. Isso daí é crença limitante, isso é pensamento de escassez. Se o reino é do Senhor, Ele vai querer que a gente vive na miséria? Muda esse pensamento. A honra e a glória sempre é dele. Porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. Somos insignificantes sem o Senhor. Você não consegue respirar sem o Senhor. Se você acordou hoje, foi porque Deus permitiu. Não somos ninguém sem o Senhor. E essa oração do Pai Nosso, para vocês verem, ela é muito profunda. Jesus, ele falou de maneira sucinta, várias áreas aqui na oração, para vocês poderem orar. Mas pega essa oração e veja que é muito mais profundo do que ela parece ser. E no final desse ensinamento de oração, Jesus, ele ainda fala de novo sobre o perdão, que quem não perdoar não recebe perdão do Senhor. Para vocês verem que a dureza de coração do homem ela é tão grande que muitos podem falar, eu posso fazer tudo isso, mas perdoar fulano? Não, perdoa não. Você não sabe o que ele fez comigo. Nossa, gente, se eu fosse falar tudo que eu já passei na vida, que liberar perdão também é muito difícil. E eu vou contar essa experiência pra vocês, porque o Espírito Santo até tocou no meu coração pra eu falar. Já levei um golpe muito grande na minha vida. E foi bem no começo da minha caminhada cristã, quando eu converti. E eu não queria perdoar essa mulher de jeito nenhum. Ela me fez passar por tanto sufoco, que se eu contasse pra vocês iam chorar junto comigo. E assim, nossa, e quando eu lembrava dela, eu remoía aquilo e tudo. Tipo, eu só simplesmente deixei pra lá, mas não perdoei. E passou um ano. E aí, quando eu entreguei de verdade, assim, porque eu queria fazer as coisas, orava pro Senhor, mas aí às vezes eu fazia do meu jeito, aí eu falei assim, ai Senhor, cansei, eu vou entregar na sua mão, tá na sua mão, e tudo que acontecer a partir de hoje na minha vida é responsabilidade do Senhor, eu vou entregar a minha vida realmente na sua mão agora. Aí Deus me lembrou a primeira coisa, foi naquela menina, que me aplicou um golpe, e o Senhor falou, lembra dela? Eu falei, lembro, Senhor. Aí ele falou assim, perdoa. E eu não queria perdoar.
Mas Senhor, você viu o que ela fez comigo? Olha o que eu tô passando. Olha tudo que eu fiz. Eu não mereço isso. Aí Deus me lembrou começou a me lembrar de coisas no passado que eu fiz. E ele me perguntou de novo: tudo que ela fez com você, você acha que você foi diferente? Por mais que algumas atitudes suas tenham sido diferentes dela, não no mesmo quesito, mas você acha que você foi muito diferente as coisas que você fez em relação ao que ela fez com você? Nossa, aquilo começou a me pesar. E eu comecei a me colocar no meu lugar mesmo, sabe? Eu não sou melhor do que ela. Ela pode ter feito uma coisa muito ruim comigo, mas eu também fiz coisas que não agradaram o coração do Senhor. E o Senhor depois virou pra mim e falou assim: eu já te perdoei tantas vezes, por que você não pode perdoá-la? Você já falhou tantas vezes e mesmo assim eu tô aqui pra te abraçar, mesmo você tendo falhado. Por que você não pode fazer por ela também? Gente, quando você decide seguir Jesus, pegar a sua cruz, seguir ele, você tem que aprender com ele. Você tem que fazer os ensinamentos dele. Liguei pra essa menina, perdoei ela por tudo que ela fez comigo e pedi perdão também. De certa forma, por eu ter feito coisas, né, que não condiziam com aquilo que eu estava pregando. É forte, gente. Quando você decide viver pro Senhor, Deus ele vai te moldando e vai te mostrando tudo que tem de errado em você. E não foi ninguém que me convenceu, foi o próprio Senhor. Quem vai te convencer das coisas não é ninguém, é Deus, é o Espírito Santo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco sobre a oração. Com certeza vai ter mais vídeos sobre oração nesse canal, mas conversa com Deus, Deus ele tá te esperando. Ele quer te ver orar, ele quer ver você conversar com ele. Ele quer ver você abrir o coração pra ele. Ele tá te esperando. Beijos.